O nome Missão surgiu para ser uma resposta de Deus para a nossa cidade. A primeira vez que eu cheguei nesse lugar foi há 11 anos atrás, tudo escuro, e nós estávamos com uma mesa, com uma panela, com um violão e com uma Bíblia. E com o coração sendo encharcado pelo amor de Deus. Quando você compartilha o que você tem com os pobres, Isaías 58 diz que a luz da aurora vai brilhar como o meio-dia. Isso é muito emocionante para mim, cara. E uma mesa pequena com 4 bancos, que nós ganhamos essa mesa, uma panela grandona, e a ideia não era dar comida, mas era comer junto. Muito mais do que querer transformar eles, a partir do nosso esforço era servir uma mesa e através dessa mesa esperar que o próprio Deus fosse tocando no coração deles e nós ali então disponíveis para quando Deus acendesse a chama da transformação pelo Espírito Santo no coração daqueles homens e mulheres na rua, pudéssemos ser essa mão estendida de Deus em meio à escuridão daquele momento. Aos poucos, o que era rua foi virando casa, né? E não apenas uma casa, mas a casa de todos nós. Para aquela mensagem que era pregada na rua, a gente começou a desejar e com mais intensidade, né? Estudar. E o fim dessa mensagem não era a rua, né? O fim dessa mensagem também não era só a nossa casa, mas a casa de Deus, né? Eu lembro muito que havia muita oração e muito cuidado uns com os outros também. E isso fazia com que quando nós nos reuníamos, aquilo se tornava mais forte, mais glorioso. Todo mundo se conhecia, tinha o mesmo sentimento, o mesmo cuidado. E isso é uma obra de Deus, fazer nós nos apaixonar pela palavra e ver que aquele trabalho na rua, aquele trabalho junto com servindo, né, aquelas pessoas em situações de rua, era totalmente movido e abastecido pela oração, pela palavra, pelas nossas reuniões e pela nossa unidade uns com os outros, né? Nós queríamos estender também a eles essa unidade que nós tínhamos em nossas reuniões. O derramar do amor de Deus através de pessoas simples, falhas, limitadas, mas que receberam graça e estendem graça, estendem misericórdia. Nós costumamos falar que a nossa amizade nasceu do Evangelho. Começamos a segunda-feira Mesa nas Ruas e quarta-feira nosso Mesa e Discipulado. E daí em 2017 a gente alugou um hotel e ainda em 2017 aconteceu algo extraordinário, que nós avançamos para nosso primeiro imóvel e que nós alugamos e chamamos da nossa base. E a partir de 2017, Deus começou a mudar tudo. Começou a renovar todas as coisas. E começou a deixar de ser um grupo de jovens que estavam envolvidos em uma missão para agora famílias se tornando uma igreja. Então, finalmente, a gente tinha um lugar para chamar de casa e ali foi a nossa base durante bons anos. Em 2019, a gente fez uma série sobre o Credo Apostólico e começou a fazer as leituras do Catecismo Nova Cidade, que a gente faz até hoje na igreja. E daí veio a pandemia e todo mundo foi para sua casa. E nesse tempo, todos começaram a se dedicar ao estudo, começamos as reuniões online, começamos os discipulados online, atendimento pastoral online. Foi um período assim que a comunidade, ela realmente foi sustentada pela graça do Senhor, onde cada família pôde experimentar do cuidado de Deus. Um período em que nós percebemos que Deus estava nos cuidando, organizando nossas casas, organizando nossas famílias.
E daí quando a gente voltou da pandemia foi algo assim muito maravilhoso, porque não cabia mais na base, a gente já tinha entregado ela por causa do espaçamento, que não comportava, né, todo mundo. E daí a gente foi pro teatro, um período de transição, um teatro ali, né? E ali a gente conseguia reunir o dobro de pessoas que a gente reunia na base, ainda assim ficou pequeno, e a gente entendeu que ainda não era o nosso lar, ainda não era a nossa casa. Mas foi em 2022 que nós encontramos a nossa casa, um lugar preparado por Deus para finalmente estabelecermos e florescermos como igreja. Hoje nós vivemos um novo tempo, um tempo de amadurecimento, de consolidação, de um crescimento realmente saudável. Hoje nós somos uma igreja centrada na palavra, enviada para servir a cidade à medida que entendeu que a missão de Deus é a igreja local. Não é necessário fazer grandes movimentos na igreja, mas simplesmente cultivar o jardim para que então as borboletas possam vir, mais famílias possam chegar, mais pessoas. E como nós temos hoje, né? As 3 gerações juntas, filhos, pais e avós podendo juntos cultuar a Deus. Nós experimentamos um processo de discipulado. E a partir então desses discipulados, nós temos visto as transformações reais das pessoas. Aquilo que aconteceu na vida delas começou a se expandir para outros irmãos da comunidade. Então já não é mais uma pessoa discipulando, é uma igreja envolvida num discipulado e ensinando outras pessoas a seguirem a Cristo também. E a cada ano que passa, o Senhor tem acrescentado ao nosso meio homens, mulheres, famílias dispostas a servir. Pessoas que reconheceram que a missão de Deus na terra se cumpre e manifesta por meio da igreja local. Então essa é a nossa missão, ser uma igreja biblicamente saudável, integrada de maneira relevante na cidade, comprometida com a missão de Deus em fazer discípulos de Jesus, de todas as idades e áreas da sociedade. É para isso que existimos, para adorar a Deus, discipular uns aos outros e evangelizar o mundo. Tudo isso juntos e para a glória de Deus.